Bom, então, tenho o prazer de apresentar o Dr. Marcos César Floriano, médico dermatologista e rancenologista, médico e professor afiliado do Departamento de Dermatologia da Escola Paulista de Medicina, professor do curso de Medicina da Uninove, Campus São Paulo, membro titular do Comitê de Ética de Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, membro titular da Comissão de Título de Especialista em Dermatologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia e médico do Hospital Albert Einstein. Ele vai dar para a gente um tema muito importante, que é a atualização sobre a hanseníase. Muito obrigada, Marcos, pela sua presença. Bom dia, pessoal. É um prazer, viu, Luciana? Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar falando sobre o tema, né? Então, como é um grupo mais heterogêneo, né? Eu percebi, eu não sei qual que é o contato que cada um tem com a hanseníase. Então, eu sempre, nesses casos, dou uma relembrada do manejo do diagnóstico, que eu acho que é uma coisa que é interessante para todo mundo, né, os caminhos diagnósticos aí, porque as pessoas recebem essas suspeitas de hanseníase com os mais diversos sinais e sintomas. E a gente tem um diagnóstico muito clínico ainda de hanseníase, né? Então tem que exercer exatamente a propedêutica correta para não fazer diagnóstico errado, né? E para também não deixar passar o diagnóstico, que é o que acontece muito. Tem vários trabalhos que mostram aí que demoram muito os diagnósticos de hanseníase. O paciente, por ser uma doença crônica, fica rodando, às vezes, com sintomas que lembram sintomas reumatológicos, neurológicos, lembram várias doenças, e às vezes por falta mesmo de manejo no diagnóstico, demora um pouco mais, e isso causa todo o transtorno aí epidemiológico e as sequelas para o paciente. E outra coisa é atualizar, né, o que tem mais novo. A hanseníase é uma doença negligenciada, e ela é uma doença que não tem muito investimento, então a gente sempre, quem trabalha com a doença, sempre sofre um pouco mais com as novidades tecnológicas, novidades de biologia molecular, elas não são tão disponíveis, apesar de existirem. Então, eu vou colocar para vocês como é que estão as brigas, né, as demandas que a gente tem com o Ministério e com os demais serviços de saúde para poder otimizar. São dois problemas básicos que a gente tem hoje para quem trabalha com hanseníase. Ter mais ferramentas diagnósticas para casos mais precoces, no qual é mais difícil diagnosticar com a clínica e com a baciloscopia e com a biópsia, eventualmente casos só neurológicos, né? E principalmente ferramentas de biologia molecular, de PCR. E outra coisa é mais opções terapêuticas também, porque a gente tem vivido muitos retornos de pacientes que estão tratados pela poliquimioterapia e aparentemente não melhoram, ou melhoram parcialmente, e tem que se retratar, e a gente não acha resistência. Então, é um fenômeno que tem sido recorrente nas discussões de quem está na ponta do sistema, né? Então, a gente não tem muitas medicações disponíveis, muito manejo de novos esquemas terapêuticos, e isso atrapalha muito quem tá lidando com o paciente. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, aí vocês fiquem à vontade para interromper e perguntar o que quiserem, tá bom? Então, em relação à etiologia, não tem muita coisa nova. Esse agente, o Mycobacterium lepromatosis, foi descrito em 2008. Parece que ele tem uma sequência gênica que justifica ser um outro agente, né? Então, a gente tem, além do Mycobacterium leprae, que é o mais conhecido, é a bactéria mais antiga relacionada a uma doença infecciosa, desde 868. E um dos problemas é a não ser cultivável, né? Isso é um problema para diagnóstico e para tratamento e para pesquisa. E o o genoma já está descrito há muito tempo, lá de 2001, então são poucos SNPs, poucos tipos genéticos diferentes que estão circulando no mundo, tá? Então a gente não se faz muito essa pesquisa, né? A não ser no ponto de vista de artigo científico, mas a gente termina não identificando. A gente não sabe, por exemplo, se o Mycobacterium lepromatosis está rodando muito no Brasil e possa estar responsável um pouco pelos casos mais difíceis.
A epidemiologia se mantém, esse aqui é um mapa que está no site da OMS, lá do final do século XIX, e hoje ainda o último que saiu agora, que é um boletim anual, que saiu em setembro. Então, a gente vê aqui, Brasil, Índia e Indonésia são os países mais endêmicos, apesar de todo o hemisfério sul aqui, a gente tem até o sul dos Estados Unidos, tem um pouco de hanseníase, e a gente é o segundo país em termos de números absolutos e o primeiro país em termos de números relativos. Pegando o Brasil, a gente tem clusters de maior prevalência, tem esse borrão aqui que pega o centro-oeste, um pouco do nordeste, um pouco do norte, principalmente Mato Grosso, né? Mato Grosso investe muito em capacitação. A gente faz um curso lá junto com a Sociedade de Hansenologia, existe uma sociedade só de hanseníase, e capacitando médicos lá das mais diversas especialidades, e eles estão fazendo muito diagnóstico, então por isso que os números aumentam também, né? Onde se capacita mais, percebe que os diagnósticos aumentam. Então, existe sempre essa hipótese, aqui depois eu volto lá, que existe uma epidemia oculta, né, em relação a diagnóstico. Então, os números estão baixos porque as pessoas não estão diagnosticando uma doença crônica e não tendo ferramentas para isso, tá? Isso acontece no Brasil, acontece fora. E no Brasil, a gente tem um fenômeno que vem lá da década de 80, quando começou a poliquimioterapia. No Brasil, na verdade, a poliquimioterapia foi introduzida mais na década de 90. Ela vem da OMS da década de 80, que é o tratamento atual, né? Com rifampicina, dapsona e clofazimina. Os números diminuíram muito, mas a incidência não diminuiu muito. Tirando essa daqui que tem a ver com a Covid, sempre esse número aqui ele aumenta, diminui. Então, a gente tem muito caso ainda para ser diagnosticado. Esse que é o final da história em relação a isso, né? E a transmissão, além da convivência prolongada, que é o que é mais, que é uma transmissão oral, né? Alguns pacientes mais bacilíferos convivendo muito tempo com os familiares, com as pessoas dentro de casa, é a forma de transmissão, né? E aí, mas tem uma forma zoonótica epidemiológica, principalmente no sul dos Estados Unidos, que é a armadilha, que se alimentam muito de caça, né, desse animal, no Brasil também. Então, existe potencialmente, esse tatu, ele alberga uma quantidade grande de bacilos. Então, hoje em dia, cada vez mais pensa mais na possibilidade de ser uma zoonose também, uma outra possibilidade de transmissão relacionada além da transmissão interhumana. É muito difícil caracterizar exatamente, porque a incubação e a evolução da doença é muito longa. Incubação de 2 a 7 anos, evolução às vezes de décadas. Então, você marcar exatamente o momento da transmissão, da infecção, é um pouco mais difícil, né? E a hanseníase ela é toda diferente do seu ponto de vista clínico por causa da resposta da imunidade celular. Então, todas aquelas formas que a gente tem, determinada, tuberculose, as dimorfas, virchovianas, elas são determinadas por causa da resposta imune de cada indivíduo. Então, acredita-se que um percentual das pessoas, fala-se 10%, não se sabe se esse número é correto ainda, né, porque é difícil também ter essa certeza, elas não são responsivas geneticamente ao Mycobacterium leprae, eles não fazem um granuloma. Então, eles, se não tratarem, eles vão ter uma doença disseminada, que seria o verchoviano ou o dimorfo. E a outra parte, a maior parte da população, ou não do adoece, ou depois da indeterminada vai formar o granuloma, vai ter uma forma tuberculoide, ou uma forma dimorfa, que é um intermediário entre essa resposta muito boa do tuberculoide, do linfócito T, principalmente o CD4, formando uma resposta TH1, e o outro lado, a gente tem um lado do não responsivo, que é o virchoviano, que aí ele faz até anticorpos, ele desenvolve uma imunidade celular, faz uma resposta de padrão mais TH2, mas isso não controla, ele não consegue controlar a quantidade de bacilos. Então, esse bacilo vai se proliferando lentamente, a gente vai vendo uma doença muito arrastada, mas que é disseminada, né? Então, o verchoviano é aquela forma bem disseminada. Por isso que a gente tem todas essas divisões, né? Inclusive os dimorfos, que são sinônimos de borderline,
eles são subdivididos, dimorfos tuberculoides, dimorfos bichoviano. Então, a gente tem dois polos muito estáveis imunologicamente, ou muito bom ou muito ruim a resposta imune, e os polos mais instáveis, que podem até, às vezes, o paciente migra um pouquinho da característica de um para outro. É o paciente que faz mais reação rancênica também, que é o fenômeno inflamatório mais agudo. Então, esse polo dimorfo, que a maior parte dos pacientes estão nele, é justamente o que tem uma imunidade um pouquinho mais instável, né? E o indeterminado seria sempre a forma inicial. Então, indeterminado, independente da resposta imune, ele começaria com lesões hipocrômicas. E depois, com o passar dos anos, ele vai evoluir ou para uma cura, eventualmente, ele pode até evoluir para uma cura, ou ele vai evoluir para uma das formas que a gente chama polares, né? Que é a classificação de Ridley-Joplin. Agora, isso daqui tudo, do ponto de vista prático, é doença muito avançada, é doença de muito tempo, né? A gente pegar diagnóstico mais precoce, ou você vai pegar na forma indeterminada, ou às vezes sintomas neurológicos meio inespecíficos. Então, essa é a dificuldade, né? Porque aí a doença não fica clinicamente tão marcada, né? Quando a gente pega um paciente tuberculoide, um virchoviano, mesmo de morte, com aquelas lesões cutâneas, é um paciente geralmente que evoluiu por muito tempo já. Para a gente pegar antes, a gente tem que se ater muito a esses pequenos, essas sintomatologias, né? Adormecimento, parestesias, cãibras que não são justificáveis pela parte muscular, sensação de picadas, agulhadas, né? Aparecimento de alguma dor, de alguma mancha no corpo, algum nódulo, né? Edema. Então, sinais, às vezes, muito inespecíficos, que confundem com outras doenças, podem ser sinais iniciais da hanseníase. Então, o que a gente sempre conversa com todos os colegas da clínica é ficar atento nesses casos que estão muito incaracterísticos, principalmente neurológicos, reumatológicos, porque, eventualmente, pode ser uma hanseníase, que a gente está numa fase inicial e está com um sintoma meio inespecífico. Então, esses questionários aqui, como tem esse daqui, que é o pessoal lá de Ribeirão Preto que montou, claro que eles não são diagnósticos, mas eles são para você abrir um leque de possibilidades e investigar um pouquinho mais a possibilidade da hanseníase, tá? Então, a gente recebe muito paciente, muitas vezes, que são neuropatias que não fazem diagnóstico, não fecha para nada, a reumato também, fica aqueles quadros inespecíficos. Muitas vezes, até túnel do carpo, viu? Tem trabalhos que mostram que muitos dos túneis do carpo podem ser hanseníase mesmo, tá? Agora, o diagnóstico mesmo, os critérios que a gente tem, são esses, né? São 3 critérios, 2 clínicos e 1 laboratorial, qualquer um deles, tá? Então, lesão ou área de pele com qualquer alteração de sensibilidade, térmica, dolorosa ou tátil, ou espessamento de nervo, aí tem que ter experiência de palpar, associado a alguma alteração sensitiva motor ou autonômica. Então, esses 2 critérios aqui são eminentemente clínicos. Com certeza, o primeiro é o que a mente mais busca, né? Pequenas alterações cutâneas, que às vezes nem se caracteriza com uma lesão, tá? Às vezes não tem nem alteração ainda de cor, não tem mancha, não tem nada. Pode ser uma área sem pelos, uma área ressecada, sem hidrose, e já eventualmente você caracteriza como uma hanseníase inicial. E se você fizer a busca do bacilo, já que não há cultura, a gente pode enxergar o bacilo no esfregaço ou na biópsia, é uma outra forma da gente procurar. A baciloscopia, principalmente de esfregaço, que é feito nas orelhas, nos cotovelos, nas lesões, ela é um exame muito fácil de fazer, mas ela é muito sujeita a muito erro também. Depende muito da coleta correta, depende muito de usar o Zilnilson bem feito, de saber ler, fazer uma boa leitura, depende do paciente. Tem pacientes, né, que têm bastante bacilo, a gente pode encontrar, outros que não encontram. Então, é um exame bom, mas um exame também que tem que ser muito bem dosado, né? Principalmente a sua negatividade, tá? O ideal seria a gente fazer a baciloscopia com PCR, né?
E biopsiar a pele, quando tiver área, quando tiver lesão, é uma forma que ajuda muito, né? Mas aí você já necessita do laboratório de patologia do patologista, enquanto a baciloscopia dá para fazer até na atenção primária mesmo. Então, a gente tem dois manuais aí do Ministério. Esse último é o de 2022, que é um PCDT, mas ele tem muita referência ao manual de 2016, que são as diretrizes. Tá? Então, isso aqui está disponível na internet. A gente tem muita crítica, muitas vezes, ao manejo do tratamento do paciente. Tem algumas coisas, né, do protocolo que são muito boas, outras que são para quem está manejando o paciente. A gente está sempre brigando para isso daí melhorar um pouco mais, para a gente oferecer opções melhores para os nossos pacientes. Então, só relembrando as apresentações dermatológicas, né? Então, a hanseníase indeterminada normalmente se caracteriza por algumas manchas hipocrômicas que fazem diferencial com uma série de outras doenças hipocrômicas, né? Tirease alba, tirease versicolor, por aí vai, né? Uma série de doenças. A gente vai sempre se basear na diminuição da sensibilidade. A forma tuberculoide são poucas lesões, então é a forma que a gente tem uma boa resposta imune. Então, o paciente já faz uma lesão mais elevada, granulomatosa, em placa, só que geralmente são poucas lesões e muito bem definidas, né? Também com alteração de sensibilidade. Aqui a gente vê uma lesão bem definida, poucas lesões, aqui a gente vê até um nervo encostando, um nervo espessado, dá até para visualizar. A forma dimórfica, que é mais variável, por isso que ela tem a dimorfia tuberculoide, dimorfia bichoviana, ela faz lesões mais mal definidas, mais eritematosas, mais disseminadas. Geralmente, essa lesão chamada foveolar, quando ela tem um centro mais polpado, parece que ela tem um buraco de pele normal no meio da lesão, é muito sugestiva, muito característica de formas dimorfas. Aqui uma outra forma dimorfa, com lesão mais anular, faz diferencial com muitas outras doenças, né? Com sífilis, com farmacodermias, essas doenças que podem dar lesões anulares. Aqui uma outra forma também da hanseníase dimorfa, sempre buscando esse formato aqui de lesões foveolares, né? E a hanseníase virchoviana, que é a disseminada, que pode ter a face leonina, pode ter madarose, pode ter lesões mucosas. Então, aquele paciente que não tem resposta alguma, né, ao micobactéria. Então, o macrófago vai lá, engloba, porque é um intracelular, só que ele termina sendo um meio de cultura, né, ao invés de criar o granuloma e se defender do micobactério. Então, lesões da orelha, né? A orelha é um lugar mais frio do corpo, então existe uma predileção. A gente pode ter formas. O virchoviano, ele é um paciente que ele é muito variável na apresentação clínica. Essa aqui é uma forma que praticamente você não vê lesão, você vê um pouquinho de madarose, uma infiltração difusa, e a gente tem outros virchovianos que ele é cheio de nódulo, uma lesão desfigurante, que faz destruição de septo nasal, de pirâmide nasal. Então, o próprio paciente que não responde praticamente nada à micobactéria, ela pode se apresentar de formas mais variadas. Tem gente que faz a face leonina, tem gente que não faz, tem gente que faz esse monte de lesão, às vezes é um aspecto mais vascular, mais livedoide. Então, é um grupo muito heterogêneo também de apresentação clínica. Tá? Então, a gente vai precisar sempre buscar, nessas suspeitas, fazer os testes de sensibilidade. Então, é muito importante que os testes sejam feitos de uma forma correta. Então, eu deixei aqui sempre um, um linkzinho aqui no YouTube, porque mostra bem, né? O melhor é fazer o teste com tubo seco, com tubo de água fria, água quente, fazendo o paciente percebendo, né, a diferença. Pode ser feito com algodão com álcool ou com éter. Éter é difícil a gente ter, mas com álcool, se você não tiver os tubos. Então, o algodão molhado seria o frio, o algodão seco seria o quente. Então, todo teste, assim, do ponto de vista prático, o importante é que você deixe o paciente de olhos abertos sempre, mostre para ele, numa área que ele esteja normal, né, o que é o quente, o que é o frio, para ele sentir bem. Depois você peça para ele fechar os olhos, continua fazendo nas áreas normais. A hora que ele perceber bem, aí você vai testando
a área normal com a área suspeita. Então, a hanseníase, na sua fase inicial, ela costuma ter uma perda de ramúsculo, né, neural, então é uma perda de ramúsculo dérmico. Então, ela termina tendo uma ilha de perda, você tem contralateral, muitas vezes, a sensibilidade preservada e ao lado também. Então, é isso que é um dado semiológico muito importante, né? Por isso que tem aquela primeira áreas de pele com alteração de sensibilidade e é praticamente um diagnóstico no Brasil. Você pode fazer a dolorosa também, não precisa provocar dor com o paciente, você simplesmente pega uma agulha, um alfinete e pega a parte mais fina e mais grossa. Ele começa a não perceber, ele confunde a parte fina da agulha, né, a parte com aquela parte que vai na seringa. E a sensibilidade tátil, simplesmente você vai passando de leve um algodão ou uma gaze e vai pedindo para ele, com os olhos fechados, apontar. Tá? O estesiômetro, que a gente usa muito na diabetes também, na túnel do carpo, ele é uma ótima maneira também da gente fazer. E é um material que eu sempre falo para os nossos residentes, para o pessoal, tenha isso daqui, viu? Não custa caro, ele dura bastante e ele te resolve muitos problemas de suspeita diagnósticas. Então, o estesiômetro, apesar de ele ser um tato, né, com os monofilamentos, como eles têm peso e diferente, então ele faz uma sensibilidade que você faz uma correlação com as sensibilidades é, térmica dolorosa também. Então, o monofilamento ele é muito feito para a gente testar pontos dos pés e das mãos, né, os pontos específicos. Mas a gente pode fazer nas áreas, por exemplo. Aqui é um exemplo de duas áreas aqui que estavam suspeitas de hanseníase, e aí ele foi testando. Então, aqui do lado, o monofilamento verde fora da lesão estava sendo sentido. Depois, no começo da lesão, o segundo, que é o azul, depois ele não sentiu o roxo, depois não sentiu o vermelho. Você viu que tem uma gama de cores diferentes de sensibilidade. Então, que isso a gente consegue caracterizar que exista uma perda de sensibilidade naquela região. Então, o monofilamento é uma ótima forma, um complementa o outro. Se você tiver a sensibilidade térmica, dolorosa e tátil, o monofilamento, eu acho que é o ideal para você mapear bem as áreas de suspeitas, tá? Então, aqui também tem no YouTube um exemplo, tá? Então, aqui é um exemplo de uma ficha que a gente faz, por exemplo, para investigar. Então, tem o paciente lá, as queixas, né? A gente palpa os nervos, e aí faz os pontos dos monofilamentos, né? Se você puder ter uma canetinha para você marcar melhor, né? Com as cores, que fica uma coisa muito visual, e também nas lesões. Então, é uma forma de você avaliar bem a sensibilidade, tá? E aí você vai para a palpação dos nervos. Palpação de nervo, ele precisa de experiência de saber palpar, né? Que muitas vezes não é tão fácil assim, né? Tem que treinar bastante. Então a gente palpa o auricular, os nervos ulnar mediano e radial do membro superior, e o fibular comum, superficial e o tibial posterior do membro inferior. Então, procurando dor, procurando choque, procurando espessamento, procurando qualquer nodulação, qualquer alteração detectável. Então, existem os pontos de maior facilidade de palpar os nervos. Aqui também tem um videozinho antigo do YouTube, do pessoal de Bauru, mas que tem um exemplo bom de palpação de nervos, inclusive de outros nervos também. Mas eu deixei aqui todo com os tempos, é um vídeo de uns 13 minutos, se vocês quiserem ver. Eu sempre oriento também o pessoal a rever isso para relembrar, né, a maneira de palpar. Mas basicamente a gente palpa o auricular aqui, que cruza, dá até para ver nesse caso aqui, ó, cruzando o esternocleido. Então é só virar bem a cabeça dos dois lados, né? A gente palpa. Aqui no membro superior, com o cotovelo fletido em 90 graus, a gente pega aqui na fossa cubital. Aqui é fácil de palpar, porque só passa o nervo ulnar. Aqui a gente tem o radial, que é um pouquinho mais difícil, tem que afastar um pouquinho o deltoide. Aí você pode palpar o radial num ramo mais superficial aqui também, próximo do hálux. Aí o mediano é um pouquinho mais difícil, que está no meio dos flexores, a gente flete um pouquinho a mão e a gente consegue palpar quando ele estiver espessado, tem que diferenciar dos tendões.
E no membro inferior, com as pernas soltas ou ou apoiadas na escadinha, a gente palpa o fibular aqui atrás da cabeça da fíbula. Aqui é o fibular superficial, a gente faz um pouquinho de flexão no pé, assim, um pouquinho de adução. Às vezes você até visualiza, olha aqui, um nervo bem espessado. E o tibial posterior, que palpa aqui atrás do maléolo medial, próximo ali da onde a gente palpa o pulso também. Então, a palpação de nervos ela é importante, o espessamento de nervo, principalmente quando há uma assimetria de um lado para outro, é uma característica muito comum da hanseníase, ela ser uma neuropatia periférica mais assimétrica, normalmente, né? Ela pode até evoluir para uma polineuropatia, mas, via de regra, ela é uma mononeuropatia múltipla. Então, o espessamento do nervo normalmente é mais assimétrico. A força muscular a gente testa de uma maneira mais simples, né? O facial fazendo o fechamento dos olhos, o ulnar fazendo a abdução do quinto dedo, o nervo mediano fazendo só a elevação do polegar, o radial fazendo a dorsiflexão da mão. Tem várias manobras, mas essas são as mais simples. O tibial fazendo a elevação do hálux e o fibular comum fazendo a dorsiflexão do pé. Então, perda de força, aí a gente vai sempre lembrar lá dos critérios, né? Então, nervo espessado com alteração de força, alteração sensitiva, alteração autonômica, é diagnóstico de hanseníase também, tá? O córneo palpebral, a gente pode testar também, encostando um fio dental na parte mais lateral e distal e inferior da córnea, tá? Então, trigêmeo faz essa sensibilidade e o facial que faz o fechamento. Aí o teste da estamina, se você tiver disponível a estamina endógena, que é uma solução mais concentrada de estamina, ela é muito boa para áreas hipocrômicas, e quando o paciente não estiver respondendo bem, às vezes, ou crianças, né, que não estão entendendo bem. Então, acho que a estamina, basta a gente pingar uma gotinha e fazer uma escarificação, e o que a gente espera em alguns segundos, alguns minutos, é que se faça esse halo reflexo aqui, olha, que é um eritema ao redor da onde a gente escarificou. Então, se vocês olharem aqui, tem até um pouquinho de eritema fora, mas na área hipocrômica não fez. Então, quando a estamina não faz esse halo reflexo, ela faz uma correlação que há algum grau de perda de axônio naquela área. Então, é uma forma de você também caracterizar uma alteração neurológica. Você pode fazer isso fazendo só estamina endógena, só você estimulando bastante, só fazendo um dermografismo, né, se você não tiver estamina, e aí, eventualmente, fora da lesão e dentro, você vai ver a formação um pouquinho mais do halo, e dentro da lesão, não. Então, a estamina endógena é uma forma também da gente estimular, tá bom? E aí não precisa ter, claro, a solução. E, clinicamente, só para terminar, a gente tem as reações rancênicas, né, que são fenômenos agudos, que os clínicos têm que ficar muito atentos, porque esses pacientes, eles fazem com frequência reação rancênica, muitas vezes eles não estão ainda diagnosticados e aparecem no pronto atendimento, com esses fenômenos inflamatórios. Então, o fenômeno de reação rancênica tipo 1 é uma edema e um eritema de uma forma aguda, em alguns dias, né, muitas vezes associada a queda de estado geral, a dor nos nervos. Então, é um fenômeno que não é infrequente, tá? Tem trabalhos que mostram 50% dos pacientes podem fazer, 30%, em algum momento da evolução da doença, e aí eles vão precisar de um atendimento rápido, né? Senão eles sequelam muito rápido, e aí a introdução da prednisona, né? Com uma dose alta. Aqui dá um exemplo, se vocês olharem aqui, o paciente tem umas lesões dimorfas, meio foveolares, e em reação, olha como que as lesões ficam mais eritematosas, edematosas, e se salientam muito, né? Pode ter edema das mãos, pode ter artrite, por isso que confunde muito com doenças reumáticas e outros quadros, né? Então pode associar isso daí também. E o eritema nodoso, que é onde a gente usa a talidomida, é o que acontece mais nas formas multibacilares, que é uma reação muito dependente dos anticorpos, por isso que termina formando muito nos multibacilares. Onde não tem resposta imune celular, tem resposta imune moral, e aí ela faz a reação.
Então, ele é mais caracterizado pelos nódulos, que às vezes podem criar bolhas, são muito eritematosos e muito agudos, né? Que dá para ver bem, ó, é um eritema mais vivo e lesões mais agudas. Então, tirando a clínica, a gente usa a baciloscopia, né, que é aquele exame que a gente faz a coleta com uma isquemia e faz um pequeno corte, e faz o Zil-Nielsen, e a histopatologia, que se você tiver áreas ou lesões, dependendo da forma, você vai ter um achado. Então, forma tuberculoide e granuloma tuberculoide. Forma virchoviana, só macrófagos. A forma dimorfa, o intermediário. Formas iniciais, como indeterminadas, vão dar um infiltrado muito inespecífico, por isso que é difícil de encontrar. E aqui é um resuminho, né? Então, a forma tuberculoide tem uma resposta boa, a forma virchoviana, uma resposta imunicelular ruim e muito anticorpo, e as formas dimorfas de uma forma intermediária. Aqui uma resposta mais TH1, né, dessa forma, aqui mais TH2. E claro que quanto menos resposta imune, mais a chance da gente encontrar o micobactério nos tecidos. Tá? A reação rancênica pode dar mais nos dimorfos, principalmente a tipo 1, e a tipo 2, ela dá um pouquinho nos dimorfos e nos virchovianos. Aonde tiver mais anticorpo, a gente vai ter a chance de ter eritema nodoso. Tá? Então, o tratamento é esse, desculpe que deu uma desconfigurada, mas é basicamente rifampicina mensal, 300 miligramas de clofazimina e 100 de dapsona. E em casa ele toma 100 de dapsona e 50 de clofazimina. Então, as drogas de resgate são ofloxacina, minoxiclina e claritromicina, tá? Quando a gente tira, principalmente a dapsona, que dá muita hemólise. Então, é um esquema ainda muito restrito, né? Que trata todo mundo meio. O paciente muito bacilífero, o paciente pouco bacilífero, eles estão tratados da mesma forma. Então, antes os paucibacilares, a gente tratava com duas drogas só, mas desde 1º de junho de 2021, então se instituiu a poliquimioterapia única, que é essa cartela. A única diferença do pauci para o multibacilar é o tempo, tá? Então, o paucibacilar são aqueles tuberculoides indeterminados, eles tomam 6 meses. Todo mês vem tomar a dose supervisionada e leva a cartelinha para tomar em casa. E os multibacilares, que são os dimórficos e virchovianos, tomam 12 meses. Em 2020, aí atualizando, então 2021, tá? Livros mais antigos ainda trazem essa cartela para o pulso bacilar, no qual não tem a clofazimina, mas ela já não existe, tá? Por isso que eu deixo ela aí porque os livros ainda estão constando, porque isso aqui foi de 2021. E em 2020 se colocou a claritromicina, muito tempo não tinha medicação nenhuma nova, tá? Disponível. A claritromicina, mas ela entrou numa situação só se você detectar resistência à rifampicina. Então, ela também não está muito bem, assim, a gente não está com liberdade de usar se a gente não tiver essa detecção da resistência, que eu vou mostrar para vocês, é muito baixa a detecção, tá? Outra coisa é que os contatos são examinados, uma coisa mais atual também, é que desde 2022, esse teste rápido, que é o que detecta a sorologia, anti-PGL1, que é um antígeno muito específico do Mycobacterium leprae, ele está liberado para a gente usar em contactantes. Então, você examina os contatos, né? Claro que se tiver sinal, doença, tudo você vai tratar, né? Que você tem uma chance maior de ter novos doentes entre os contatos, especialmente os intradomiciliares, mas mesmo que não tiver sinal nenhum, você faz o teste rápido. Se o teste rápido for positivo, ele não tiver sinal clínico, não quer dizer que você vai tratá-lo. A gente não trata o teste só positivo. Precisa ter a correlação clínica. Mas é um paciente que tem um dado a mais de que ele entrou em contato e desenvolveu anticorpos. Então, esse paciente tem que ser investigado um pouco mais, eventualmente fazer baciloscopia, acompanhar ele mais de perto e não perder o acompanhamento dele, tá? Então, essa que é a função do teste rápido. Mas ele não está liberado, infelizmente, para a gente usar nos não contactantes, por exemplo, casos difíceis que a gente quer investigar, que não tem ainda um dado clínico que feche o diagnóstico, a gente não tem o teste disponível ainda. Então, é um IgM anti-PGL1. Tá? 15 minutos corre o teste, é um teste que nem os outros testes rápidos.
De 2021, foram dois kits que foram validados, porque o PCR já existe há muito tempo na Hanseníase, mas ele é feito basicamente em house e para fins de pesquisa, né? Não é um teste que tá para a gente utilizar na prática diária. Mas pelo menos de 2021 foi esse kit da Fiocruz foi validado, tá? É um kit para a gente fazer PCR. Basicamente, ele está validado para biópsia de pele, tá? Mas a gente espera que também para baciloscopia, para nervo também possa ser usado. Esse aqui é um outro kit que é desse laboratório Mobius Life, que é do Paraná. A vantagem dele é que ele faz já um teste que determina esses três genes, que é o que a gente investiga de resistência. O RPOB, que é um gene de resistência à rifampicina, o GIRA, que é da dapsona, e esse FOXP, que é de uma quinolona. Tá? Então, mas também não tá, a gente não faz, não tem nenhum laboratório governamental ainda que a gente possa mandar, né? Esses ainda. Mas pelo menos a gente já tem algum avanço de ter a validação dos kits. Então, alguns desafios que a gente tem, para a gente terminar, é que essas formas mais neurológicas da hanseníase, no qual esses dados clínicos, tanto da baciloscopia, da biópsia de pele, como dos achados das alterações cutâneas, não estão muito caracterizados, porque a gente pode ter uma forma exclusivamente neural da hanseníase. Então, é mais difícil de você diferenciar das outras neuropatias periféricas. Então, a palpação do nervo é importante, mas o ultrassom bem feito ajuda a tirar um pouco dessa subjetividade também, né? Claro que depende muito do examinador, do aparelho, mas uma pessoa que saiba fazer um bom ultrassom, a gente consegue ter grandes informações e aumentar muito a nossa sensibilidade aí para procurar alterações, até Doppler dá para fazer, enfim, que dá informação de eventualmente, porque não tem fluxo sanguíneo dentro do nervo. Então, quando tem isso daí, é um sinal sempre de atividade inflamatória. A eletroneuromiografia dos quatro membros é muito importante também, ajuda muito. Não tem um padrão característico, mas a gente consegue ir montando criando mais situações, criando mais ferramentas para você fechar o diagnóstico. O padrão mais comum é de ter uma mononeuropatia múltipla. Então, quando você faz ultrassom junto com a eletroneuro, é muito bom. A gente consegue avançar muito quando a gente não consegue com a clínica, tá? Biopsiar nervo que é um pouco mais complicado, porque você tem que pegar um nervo que esteja cometido. Geralmente a gente pega o ramo aqui dorsal do cutâneo do ulnar ou do sural, porque são só sensitivos, né? Porque não dá para biopsiar um nervo motor, mas tem que ser muito guiado pelo ultrassom, pelo eletroneuro, e é um exame mais invasivo, né? Porque tem que tirar um fragmentinho do nervo mesmo, não é um fragmento pequeno. A sorologia anti-PGL1, que eu falei para vocês, é claro que ela sozinha não faz diagnóstico, mas ela pode compor esses quadros de maior suspeita, né? É claro que um paciente com uma neuropatia, com espessamento do neuro, uma sorologia, a gente tem mais dados, pelo menos da probabilidade de ser uma forma de hanseníase neural ser maior, tá? Mas o PCR ajudaria muito, né? Principalmente PCR, a gente tem trabalhos que mostram que neuropatias rancênicas que são só no nervo, mas a gente vai procurar PCR no raspado, a gente encontra, viu? Então, aumentando a sensibilidade da busca, a gente acha. E hoje a gente tem muito nos pacientes já diagnosticados essas situações, né? Pacientes que não melhoram, ou que ficam fazendo reação rancênica depois do tratamento. Será que é insuficiência do tratamento? Aqueles 12 meses não foram suficientes? Será que falhou mesmo? Será que recidivou, né, mais para frente? A recidiva é sempre um quadro mais tardio, porque ele está vivendo num ambiente ainda de muita circulação do bacilo. Então, todos esses casos a gente tem vivido e tem dificuldade porque não tem muito recurso para a gente mudar a terapêutica. Então, aí a PCR da resistência, que é o que a gente faz, a persistência clínica e laboratorial, né, dos pacientes, e a gente precisa de novas opções terapêuticas. Então, a resistência medicamentosa, ela é feita por um PCR, a gente biopsia esses pacientes que estão
de alguma forma com suspeita de resistência, envia para os laboratórios. Os laboratórios de referência são Bauru, a Fiocruz e de Manaus, tá? Então, o Brasil todo ele tem dividido para mandar para esses locais, a gente manda para Bauru, e lá a gente cadastra o paciente no sistema, que é esse CIR, e procura a resistência faz um PCR, aqueles 3 genes, tá? Resistência à rifampicina, a dapsona e a ofloxacina. É o que nós temos, tá? Agora, os dados que a gente tem é assim, de quase 1.200 casos, o polimorfismo genético foi encontrado em poucos, menos de 1,5%. Na verdade, isso aqui foram 8 casos, tá? 50 casos eram recidivas, 43 era falha terapêutica e até casos novos, que a gente manda também. Então, o que acontece é que a gente está tendo as situações clínicas as mais variadas, o paciente não melhorado, mas não está encontrando a resistência na maior parte dos casos. Então, o problema a gente não está conseguindo resolver por esse caminho, né? E a gente não pode nem mudar a terapêutica para claritromicina pelo protocolo, porque só se você detectar resistência à rifampicina. E só para terminar, um projeto que tem aí a profilaxia para tentar melhorar a quimioprofilaxia é uma coisa que a OMS já indicou para alguns países há alguns anos, com uma dose única de rifampicina, 600 miligramas para os contatos. O Brasil não admitiu essa forma, tá? Existem prós e contras. Os contras é o fato de você, principalmente, poder criar mais resistência à rifampicina. Então, o Brasil não usa a quimioprofilaxia, tá? A gente usa a BCG para os contatos. BCG, você examina contato, se não tiver sinal nenhum, toma uma segunda dose de BCG, mas eles não recebem medicamentos, tá? Mas existe um protocolo lá no Ceará, um protocolo com outros países, que está usando essa profilaxia pós-exposição com 2 drogas, claritromicina e rifampicina, em 3 doses, acho que é dose dia 0, dia 30 e dia 60. Então, isso é um protocolo que está em desenvolvimento, só para vocês saberem também. A Fiocruz está também fazendo essa Lepvax, é uma vacina já conhecida de muito tempo, né? Quer dizer, a tentativa dela, agora pelo menos vai começar um protocolo clínico aqui no Brasil também, né? Então, há sempre uma possibilidade de ter alguma imunoprofilaxia. Então é isso, gente. Desculpe ter um pouquinho mais rápido, mas é porque eu queria respeitar o tempo. Fico à disposição, os meus e-mails, tá? Quem quiser entrar em contato. Eu abro aí, Luciana, para só descompartilhar aqui. Então, eu quis trazer um pouquinho do manejo diagnóstico, né, que acho que é a coisa que mais a gente precisa fazer no dia a dia, e um pouco dessas novidades aí e das dificuldades que a gente está tendo, né? Atualmente, o que a gente está tentando mais é ter novos esquemas terapêuticos, né, como acontece na tuberculose. Muito obrigada, Marcos, muito legal. Eu fiquei com algumas dúvidas, deixa eu começar aqui. Claro. A primeira é a questão do teste de Mantoux, em que papel que ele tem? Não, o Mantoux a gente não usa, não. Usava o Mitsuda, né, antes, que era o... Desculpa, eu errei o nome. Estava falando do Mitsuda, né? Então, Mas o Mitsuda, o problema dele, ele não existe mais, viu, Luciana? Porque ele é um teste que ele baseava em material humano, né? Então, ou você tirava essas nodulações que são ricas em bacilos, são os rancenomas, e aí fazia um processo de aquecimento para você deixar a bactéria menos antigênica, e aquilo que era injetado. Ou injetava em animal, fazia animal experimental e fazia isso. Agora, ele tem uma validade diferente do teste do PPD. Ele não mostra se você teve necessariamente contato. Ele só diz se você é um reator ou não. Se você entra naqueles 90% dos pacientes que fazem um granuloma ou não. Então, para o diagnóstico, claro que sempre ajuda para você entender como que a resposta de uma população, mas ele não ajuda muito no diagnóstico. E como tem esse problema meio de vigilância, a vigilância mesmo não permite mais que tenha. Então, praticamente, ele desapareceu, né? E por que as pessoas fazem as reações?
Então, as reações tem grupos que têm geneticamente determinado. Existem alguns HLAs de maior reação, existem os gatilhos para as reações. Então, todo paciente, a gente fica muito de olho em focos dentários, às vezes até estresse emocional é determinado. Qualquer quadro infeccioso pode, até uma gestação, de repente a mulher fica grávida, e aquilo são gatilhos. Qualquer coisa que deu alguma alteração imunológica pode ser um gatilho. Mas a maior parte dos pacientes, eles fazem sem nenhum gatilho. E tem pacientes que fazem reações subentrantes e pacientes que nunca faz reação. Então, existem alguns estudos de suscetibilidade genética mesmo à reação. E tem pacientes que fazem reações muito graves, às vezes morrem da reação, né, por causa da intensidade. E Então, além diagnóstico, dos gatilhos, são suscetibilidades que eles têm, né? durante uma reação, para fazer o diagnóstico, é a mesma coisa? A gente consegue encontrar o bacilo? Consegue. Mesma coisa, Tá. tá? A gente faz a mesma coisa e você consegue. O que acontece é que essas áreas que têm são as mesmas lesões na reação tipo 1 e elas estão mais inflamatórias. Você vê muito edema e muito mais infiltrado neutrofílico, mas você vê o infiltrado da hanseníase lá também, o bacilo, tá? O Dr. Hu está perguntando onde fazer o teste rápido nos contatos de hanseníase. E o teste rápido, atualmente, como ele está só para os contatos, ele é fornecido pela vigilância para os serviços. Então, eles mandam para a gente deixa refrigerado e a gente vai solicitando. Como a poliquimioterapia, então ele é disponibilizado pela secretaria. Tá? A gente não tem. O teste rápido não é uma coisa nova, tá, gente? Até teste por ELISA para procurar anticorpo é uma coisa da década de 90 também, o anti-PGL1. O que mudou agora é a disponibilização, né, para fazer. Mas a secretaria que manda, tá? A gente solicita e eles mandam para os serviços que fazem o tratamento para fazer nos contatos. E se a pessoa vai precisar fazer uma imunossupressão, por exemplo, usar um biológico, tem alguma quimioprofilaxia? Não, não Não. tem. A hanseníase, com toda essa. Mesmo da época da AIDS, viu, Luciana, quando teve aquele AIDS, pessoas, né, morriam de AIDS mesmo, a hanseníase, se esperava uma piora, né, um aumento de virchovianos, mas não houve esse aumento de casos, né? Então, parece que a imunossupressão, apesar de ser uma micobactéria, ela funciona diferente para outras micobacterioses. Então, a gente fica atento, né? Tem casos descritos de pacientes tomando biológicos que desenvolvem hanseníase, mas não parece ter um aumento mesmo os transplantados renais, outras imunossupressões, a gente não vê muito um aumento de casos determinados assim de uma forma epidemiológica. Mas é claro que a gente fica atento, né? Porque cada vez se usa mais, mas não existe uma orientação como na TB, não, tá? É só acompanhar clinicamente mesmo. A gente até usa, tem pacientes que a gente usa anti-TNF-alfa para reações de difícil controle, tá? Bom, então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver, o Dr. Hu fez, nos contactantes, mesmo sem queixa de alteração de sensibilidade, pode ter espessamento de nervo? Pode ter, viu? A gente fica de olho. Espessamento de nervo sem alteração de sensibilidade é um dado que chama atenção. Se for contato, mais ainda, né? Então, mas a gente não tem critério para tratar esse paciente, né? A gente acompanha esses pacientes mais de perto. O problema do contato é que, assim, eles deveriam ser acompanhados, todos eles. Contato, a gente tem que contar 5 anos, tanto para o mapeamento do contato como para o acompanhamento. Então, 5 anos antes, 5 anos depois, para pelo menos pegar o tempo médio de incubação. Então, quando você faz um diagnóstico, por exemplo, eu estou com hanseníase hoje. Então, tem que pegar as pessoas que convivem comigo, que conviveram nos últimos 5 anos, mesmo que não convivam mais, eles têm que ser examinados. E aí, todos esses, mesmo que não tiver sinal nenhum, se tiver, mesmo que tenha espessamento, não tenha, mas a gente não fechou diagnóstico, eles vão para a BCG. Mas todos esses, mesmo que tiver teste de contato positivo, teste de rápido positivo, se não tiver critério diagnóstico clínico laboratorial, não vai fechar diagnóstico.
mas é um sinal de alerta, né? Então, eles têm que ser acompanhados, todos eles deveriam ser acompanhados durante 5 anos, para ver se desenvolve também. Então, esses casos no qual a gente tem teste rápido positivo, tiver um espessamento, tiver uma queixa, às vezes é uma queixa inespecífica, a gente faz eletroneuro, né, quando está disponível, pelo menos para ver se a eletroneuro mostra alguma coisa. Então, nesses casos, a gente não trata, mas acompanha mais de perto. Então, paciente com espessamento já é um sinal, não deve, esse espessamento, aí você vai examinar, não tem nada clínico. A gente faz uma eletroneuro, faz um ultrassom, acompanha um pouquinho, mas acompanha mais de perto, tá? É isso que a gente faz com os contatos. E quanto tempo de isolamento depois do diagnóstico? E Não tem isolamento isolamento, não tem? não tem, viu? Isolamento ele não é indicado mais, porque mesmo que a pessoa seja um transmissor, é, o problema dela é uma coisa ao longo de anos, de meses, né, que ele transmite. Então, o negócio é começar a tratar logo, né? Então, a gente faz alguns exames laboratoriais por causa da. Mas esse tempo, epidemiologicamente, é irrisório. Tem gente que prefere usar uma máscara em casa, mas não há essa indicação precisa, não. O importante é começar a dar o remédio, porque logo no começo, nos primeiros dias, você já consegue uma carga bacilar destruída grande, né? Principalmente com a rifampicina. E aí ele praticamente não é considerado um transmissor ativo. O problema maior é o que ele ficou provavelmente anos sem diagnósticos e transmitindo, né? Então, o isolamento ele é pouco eficaz. As pessoas têm um pouco, por causa da história, um pouco do estigma, né? Por ser uma micobacteriose, claro, mas não há razão. A gente sempre orienta bem as pessoas e tem gente que prefere, no máximo quiser usar uma máscara dentro de casa, mas não há uma indicação precisa formal, não, viu? Tá joia. O negócio é tratar logo, é tentar achar esses casos e agora a gente não sabe, né, Luciano, se tem casos aí transmissores assintomáticos. Esses são dúvidas que ainda existem, né? Nossa, muito legal, muito É, obrigada, Marcos. Foi muito importante essa palestra, viu? Espero que tenha muitas Você autoriza deixar no nosso claro, YouTube? claro. Até coloquei aí porque aqueles sites lá, acho legal, porque sempre é bacana ter esses lugares A de gente precisa estudar podem esse. relembrar, né, de palpa-nervo, que é uma coisa que a gente não faz no dia a dia, né, Luciano? Então tem que estar relembrando mesmo. Vou começar a treinar, fazer isso. Gostei. E o estesiômetro é bacana, viu? O estesiômetro ajuda muito. Tá, Eu não tenho nenhum conflito de interesse com a fábrica aí, porque só tem uma fábrica que fabrica, né? Que é a Sorri de Bauru. Mas vale a pena ter pelo menos um serviço assim, porque ele ajuda muito, pelo menos a você suspeitar e encaminhar para uma investigação, né? O tá. problema é que eles demoram às vezes. Eu recebi um paciente no consultório, estava 2 anos com queixa de uma parestesia no membro inferior, passava em vascular, passava, na verdade, era rancenias, aí apareceram lesões virchovianas. Aí biopsiaram o paciente, mas ficou 2 anos rodando Meu e sem fazer diagnóstico, né? tá, joia. É, o Ru está falando, sempre tem alteração de cor de pele, mesmo com Não, alteração de sensibilidade? não tem, não, viu? Por isso que tem até no critério lá áreas. Às vezes a gente só vê uma área, pode não ter alteração, você pode ter um pouquinho de perda de pelo, um pouquinho de perda um pouquinho ressecada. Então, essa história de mancha, esperar a mancha, ou qualquer alteração de cor, não, geralmente é uma doença passou mais tempo. Então, as formas iniciais, você pode, só alteração sensitiva mesmo, tá? Então, não dá para ficar esperando lesão cutânea, não. Eu estou Tá? lembrando, eu não fazia um teste antes da pilocarpina? A pilocarpina ela entra que nem a estamina, né? Assim, para você tentar ver se tem diminuição de hidrose. Mas a pilocarpina, ela precisa ser injetada, né? Ela não é só colocada, ela é intradérmica. E aí você tem que jogar um pouquinho de iodo e um pouquinho de amido de milho, que é farinha mesmo, né? Porque aí você vê a hidrose, ela com o iodo e com a farinha, ela fica roxa. Que nem a gente faz para botox aqui né, nas axilas, né? Para ver se tem. Aí para ver se tem hiperidrose, né? Aí você coloca, porque você quer tratar a hiperidrose. Aqui a gente quer ver a hipoidrose. Só que a pilocarpina, ela não está mais disponibilizada. Então, eu já tentei ver até se a gente conseguia alguma farmácia de manipulação fizesse, só para ter, mas ela foi descontinuada, então só tem a estamina agora. Mas fazia antes, assim, viu?
Era uma forma de ver se você tem alteração autonômica naquela região. Legal. Mas não tem mais. O Mitsuda e a pilocarpina não estão mais disponíveis. Tá, Muitíssimo obrigada, Marcos. tá bom? Aprendemos muito, viu? Muito obrigada. A gente quer a PCR agora. PCR ajuda bastante, né? Vamos ver se a gente consegue. Obrigado, gente. Espero que ajude um pouquinho.